E hoje eu quero falar com vocês uma série de mensagens que eu vou pregar aqui, porque isso tem me incomodado. Cristãos de verdade é o tema. E hoje eu quero falar sobre diminuindo erros em busca da santidade. Vai ser uma mensagem rápida, mas se você puder anotar os versículos, compará-los depois, isso vai te ajudar bastante. Eu procuro ser bem claro, e objetivo na minha comunicação. Mas eu quero abrir com a primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 Pedro 1,15. Eu vou precisar isso. Se você tiver sem Bíblia, é só olhar aí para o telão. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos lá? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nosso meio, fala ao nosso coração, quebra, rompe tudo aquilo que não provém de ti, toda a resistência, joga por terra toda a distração, e que em nome de Jesus nossa mente seja capturada por tua palavra e pelo teu Espírito, para que possamos sair daqui refletindo sobre tudo o que ouvimos e podemos resolver se vamos colocar em prática ou não em nossa vida cotidiana. Te damos graças por tudo, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção no que o texto diz. Ele diz: aquele que nos chamou é santo. Então o texto diz que nós temos que ser santo. Porém, quando a palavra santidade ou santo, ela vai permear a nossa mente atual, ela parece uma proposta utópica, surreal, inalcançável. Algo que nós não vamos conseguir alcançar. E já que eu não vou conseguir ser santo, que eu me conforme em ser um pecador. Quando a palavra santo chega na nossa mente, ela chega nos oferecendo uma mensagem de impossibilidade. E isso é verdadeiro. O texto diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O que o texto está me dizendo é o seguinte: é que já que eu vou me encontrar com Deus depois que eu partir dessa vida, já que eu aceitei a proposta de vida eterna com Deus em Cristo, que eu saiba que Ele é santo, e que para estar com Ele, eu também preciso ser. Quando recebo essa informação, realmente, uma série de impossibilidades e argumentos pode permear nossa mente. Mas cuidado com versículos isolados. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Todas as vezes que alguém isola um texto, achando que ele por si só é capaz de oferecer uma verdade bíblica, a possibilidade dessas pessoas cometerem erros é gravíssima. No mínimo, você vai precisar de 3 ou mais textos que ofereçam a você a confirmação da tese cuja qual você planeja defender. Então, quando eu olho para um texto que diz que como é santo aquele que me chamou, eu também tenho que ser santo, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Então vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 12, verso 14, e vamos entender se isso é possível. Que proposta louca é essa que a minha mente acabou de ouvir? Uma proposta que eu posso ser santo, falho do jeito que sou, mas preste atenção
no que a carta aos Hebreus fala sobre ser santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Preste atenção. Nós vamos encontrar com Deus e vamos receber um novo corpo, um novo nome. Nossa estrutura vai mudar e nós vamos entrar num ambiente de santidade plena. Amém? Mas enquanto isso não acontecer, eu preciso aceitar a proposta da carta aos Hebreus. Entrar num processo de santificar, onde eu vou diminuindo meus erros. É isso. Quando a Bíblia diz, sede santo porque Deus é santo, o que ela está querendo dizer é o seguinte: entenda que há um processo, santificação, transformação. A proposta é, você aceita o processo, entra nele, e cada dia que passa, você vai diminuindo suas margens de erros. E você vai se tornando santo. Não numa santidade plena, mas o próprio apóstolo Paulo diz, reduziu seus erros basicamente à margem de um. Paulo disse que orava a Deus porque ele tinha um problema. E o que ele ouviu de Deus? A minha graça te basta. É muito importante nós entendermos porque se eu recebo a proposta de ser santo e descubro que eu não consigo ser, eu então me acomodo a ter uma vida onde Deus é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou, sem que eu faça nenhum esforço para melhorar. Não é assim que funciona. Se esse é o evangelho que você tem ouvido, você está enganado. O processo é santificação, ou seja, é um processo onde eu vou crescendo, onde eu vou ganhando terreno, onde algumas vezes eu retrocedo, onde algumas vezes eu vou chorar porque fiz algo que fazia muito tempo que eu não fazia, mas acabei tendo uma queda. Esse é o processo. Por que todos têm que estar no processo? Porque quem está no processo sabe que perdeu o direito de julgar os outros. Porque o máximo que eu posso fazer é condenar você por um pecado que eu não cometo, mas eu também tenho o meu. Esse é o grande desafio. Mas entrar num relacionamento com Deus, achando que eu nunca vou conseguir melhorar, então você desiste de andar com Deus. Que Ele não pede para você ou a você perfeição, mas Ele pede a você e a mim aperfeiçoamento. Melhore a cada dia, seja uma versão melhor de você mesmo todos os dias. Mas qual é o desafio? É que quando olhamos para nós, somos reincidentes. Muitos de nós vivemos quase um looping diário, cometendo os mesmos erros de ontem e dizendo hoje que não vamos mais fazê-los, mas amanhã cometemos novamente os erros que dissemos que não íamos fazer e dissemos que não vamos fazer e repetimos. Depois de um certo tempo, isso se torna um ciclo vicioso, e é fácil de explicar isso se você ler João 8,34. Nenhum texto explica melhor isso do que João 8. Põe para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do... Em algumas traduções está escrito escravo. Mesma coisa. O que o texto está dizendo é o seguinte: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem é escravo do pecado tem o pecado como senhor. Se o pecado é senhor, a tradução de senhor também traz a conotação de dono. Se o pecado é meu dono, eu sou obrigado a obedecê-lo. Por isso que eu tenho tanta dificuldade de parar de pecar. Por quê? Porque o pecado é meu dono. E se o pecado é meu dono, eu respondo para ele. Quando eu tenho um senhor, quando eu tenho um dono, eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele quer que eu faça.
Quando você tem um pecado e não consegue se libertar dele, é simples. É porque ele é seu Senhor. Então não tem essa. Ele é seu Senhor, você não fala: ah, pastor, eu não queria gostar disso. Ah, pastor, eu não queria fazer isso. Ah, pastor, eu não queria ter feito aquilo. Eu não queria. E por que você fez? Porque ele é seu dono. O pecado domina você. Enquanto ele dominar você, esse é seu discurso. Entendeu? Essa é a sua exposição. Jesus está dizendo: aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Então, pastor, como é que eu vou vencer isso? É fácil. Se você é escravo do pecado, muda de senhor. Se hoje você comete pecado, por quê? Porque o pecado é seu senhor, o que você faz? Muda de senhor. Mas pastor, como é que eu vou mudar de senhor se eu sou escravo? O escravo não responde por si mesmo. Para que o escravo troque de senhor, alguém tem que estar interessado em adquiri-lo, em comprá-lo. Porque se eu troco de senhor, aquele senhor anterior passa a não ter mais poder sobre a minha vida. E aí 2 versículos depois desse, o próprio Jesus continua falando. Põe o 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preste atenção. Você era escravo do pecado. Ah, eu não queria, mas eu faço. É mais forte do que eu. Esse desejo que eu não domino é uma força poderosa. Eu me envergonho, mas faço. Ah, mas que vida, que vida. O que é isso? Isso é o efeito do meu Senhor. O pecado é o meu Senhor. E como é que eu mudo de vida? Sendo comprado por alguém que não tem o pecado como prática. Mas será que esse alguém tem interesse de me comprar? Essa é a pergunta. Pois é, o Filho de Deus subiu no madeiro, derramou seu sangue, e aí ele, olha, porque preste atenção, se você parar para pensar na proposta, ela é muito complexa. Porque se você era escravo do pecado, e o outro senhor te comprou, agora você é escravo desse senhor. Você só trocou de senhor. Mas esse Senhor que te comprou, te tirou das suas trevas, ou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele diz o seguinte: se o Filho vos comprou e te libertou, verdadeiramente você é. Por quê? Porque enquanto o outro te obrigava a pecar, esse diz que você tem o pecado como opção. Você é livre. Por que é que tem gente que recebeu Jesus e ainda vive uma vida de pecado? Porque Jesus disse que você é livre. E você pode. Por isso que tem gente que diz assim: pastor, eu não preciso de igreja para caminhar com Deus. E eu acredito. Agora, se você quer me convencer que esse tipo de pessoa, que não quer compromisso com nada, vai entrar no céu, aí é outra resenha, para a gente bater um papo particular. O que o texto está dizendo é que Cristo me libertou, e eu sou verdadeiramente livre para decidir se eu quero viver com Ele ou não. Parece uma proposta esquisita, né? Quem aqui quer ir para o inferno, levanta a mão. Quem aqui acha que vai? Quem aqui comete pecado, levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui não comete nadinha, levanta a mão. Quem aqui comete de novo, dá uma olhada aí ao seu redor. O negócio está esquisito. Pare para pensar. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre salvação. Um assunto que normalmente não dá ibope, né? Hoje, domingão, ceia, pastorzão tinha que pregar uma mensagem evangelística.
rasga o céu. Eu estou preocupado que uma turma que o céu ainda não rasgou e está dentro. Estou preocupado com o pessoal que eu olho e vejo um sintoma de inferno. Estou falando sério, na igreja a gente olha umas pessoas e fala, não vai, Senhor. Eu nem sei se eu vou julgando o outro. Mas eu sou pastor, eu acho que eu tenho o direito de vez em quando dar umas olhadas na ovelha. Umas ovelhas esquisitas. Ah, pastor, tem muita ovelha que é cabrito. Gente, se tem uma coisa que é extraordinária, é cabrito no meio de ovelha. Por quê? Porque cabrito é audacioso, é dinâmico. Rompe os perigos. Ovelha é mais conservadora. Então, às vezes, uns cabritinhos no meio do rebanho é bom, para fazer com que as ovelhas fiquem mais ousadas. Nós não estamos aqui brincando, meu irmão. Jesus está voltando. Entendeu? Ele vem para buscar a sua igreja. Que igreja é essa? Aquela que esteja disposta a entrar num processo de santificação. Que descubra que é difícil, mas que é possível. Que o pecado não é mais Senhor, e que o Senhor agora é Jesus. Amém? E o pecado na nossa vida se tornou um acidente e não uma prática. Você entendeu acidente e prática? O que é acidente? Aquilo que acontece uma vez ou outra. Oh, meu Deus, estava distraído, falei um palavrão. Oh, Senhor, louvado seja o Senhor. Oh, meu Deus do céu. Oh, pai, estou tão envergonhado. Mas tem gente que é um palavrão. E eu estou só falando palavrão para não. Então, escute só. Quando o assunto é salvação, eu acho que nós estamos. A gente precisa dar uma olhada nisso para não se perder. Efésios 2:8. Dá uma olhada. Eu acho que vale a pena nós. Efésios 2:8. Porque pela graça sois, por meio da, e isso não vem, é dom de, nós somos salvos pela graça. A palavra graça, eu já falei isso aqui, tem diversos significados, a língua portuguesa tem disso. Uma palavra com um montão de significado, palavra que não tem significado nenhum e que explica tudo, isso é a língua portuguesa, uma das mais difíceis do mundo. Me ajude aí com a palavra graça. Nós somos salvos mas a salvação não é mas eu queria saber qual a sua. O culto amanhã na quarta da nossa irmã. Queria perguntar o que você está achando. Queria dizer que hoje você está uma palavra só, foneticamente dita do mesmo jeito, nem diferença tem. A palavra coisa, o que é coisa? Coisa não é nada que explica tudo. Se eu estivesse aqui falando e dissesse, estou sentindo uma coisa estranha, você sabe que tem algo de errado, mas não sabe o que é coisa. Certo? Depois, se eu falasse, eu tenho bem uma coisa para te falar. Já virou até verbo, tem gente que diz, eles estão coisando. Eu coiso, tu coisa, nem sei como é que é esse troço. Mas só para você entender isso aqui, graça, favor e eu não mereço, mas eu recebo, por meio por meio da fé. Porque pela graça sois, por meio e isso não vem, é dom de, o que a Bíblia está dizendo? Você vai receber a salvação sem mas no mínimo tu tem que ter, mas isso não vem de você. E Deus é bom demais. Ele falou, eu vou dar a salvação sem você merecer, você só precisa ter fé. Mas não consigo ter fé, mas não tem problema porque eu te ajudo. Olha que Deus bondoso. E como é que tem gente que vai para o inferno? Porque dificulta. O texto está dizendo, e quando eu olho para Tiago 2,14, aí eu consigo entender a profundidade da proposta de Efésios 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver, porventura, a fé pode, preste atenção, nós acabamos de ler um texto que diz que nós somos salvos mediante e agora o texto diz,
A fé, o que aproveita é alguém que tem e não? Aí ele pergunta: porventura, a fé pode? Sim ou não? Sim ou não? Sim, pelo menos no outro texto, mas nesse não. Porque esse diz que tem dois tipos de fé. E aí é que é o problema. Quando eu olho o texto seguinte, o verso 17, nós estamos no 14, pula para o 17. Assim também a fé, se não tiverás, é morta em si. Aqui diz que tem duas fés, uma morta e a outra. Uma fé que gera resultados e outra fé que não gera resultados, não gera transformação. O que o texto está dizendo é que quando alguém diz que tem fé, ele precisa mostrar resultados que dê substancialização, que componha a fé. Ele não vai estar mentindo se não tiver uma fé que não transforma. Por isso que pessoas, e aí me permito, que falam que tem fé em determinadas coisas, em determinados posicionamentos religiosos, eles não estão mentindo. E aí eu corro um perigo sério de caminhar entre duas esferas. Algumas pessoas que vão olhar para a fé sem obras é morta e vem trabalhar na igreja, tirar serviço como obreiro, cantar no louvor, pregar, dar dízimo ou entregar dízimo, entregar oferta, fazer alguns trabalhos solidários, certo? E começam a achar que a fé é uma honra. Então tá bom, me mostra a sua fé. Ah, eu tenho fé porque tem dinheiro. E aí, meu irmão? É esse seu valor? É isso? Você mensura, é esse o princípio que você usa? Não. Que estilo de vida você tem? Quando as pessoas falam sobre o seu nome, como é que é seu temperamento? Ah, eu sou uma pessoa explosiva. Beleza, esse é o seu temperamento. Eu quero saber que poder tem o Espírito Santo sobre sua explosão. Ah, eu sou um homem que sou tendencioso para a mulher ou para uma vida sexual. Pois é, querido, eu quero saber que poder tem o Espírito Santo sobre esse desejo seu. Ah, eu tenho desejo por isso, tá bom. Mas eu preciso saber que poder tem Deus sobre você. Porque é possível que controlemos o nosso temperamento, que controlemos as nossas ações. Ou então, nós vamos ter problemas, porque a Bíblia está dizendo que uma fé sem obras que a justifique, que a solidifique, ela é morta. E aí, a pergunta é feita e a resposta pode ser dada: porventura, as obras podem salvá-lo? Não. Mas a fé pode salvá-lo sem obras? Não. Esse é o desafio. Quando olhamos para isso, preste atenção, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Me parece que é um texto que está remetendo a uma situação que Moisés viveu no Velho Testamento. Mas todos nós, com cara, em alguma tradução, está com cara. Nas traduções, está rosto. Com o rosto refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Eu gosto disso, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Mas como nós, sem máscaras, como nós, de cara limpa, entregue numa totalidade a Deus, nós vamos refletindo Deus como no espelho. É como se eu estivesse aqui, Deus estivesse aqui e você aqui. E eu olho, Ele reflete em mim, e você olha para mim e vê Ele.
Quando eu vivo com Deus de uma forma descoberta, à medida que eu vou me tornando um espelho, eu vou me espelhando nele, eu olho para ele, meu comportamento muda, você olha para mim e começa a ver ele em mim. E à medida que isso vai acontecendo, nós somos transformados, preste atenção, como um espelho, a glória do Senhor. E aí nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Quanto mais próximo eu fico aqui olhando, mais eu me pareço aqui e mais você vê ele em mim, de glória em glória, na mesma imagem. Está aí, que imagem? Eu aqui. No final dessa história, eu vou tomar aquela imagem que foi entrando em mim e agora eu me pareço com ele, na mesma imagem, e vou vivendo isso pelo Espírito Santo. Mas para me terminar, eu tenho 6 minutos, esse culto é bem rapidinho. Eu quero te explicar por que nós erramos. Se eu preciso ser santo, se esse processo de santificação é algo que é possível, como é que eu vou fazer isso? Por que é que eu erro? A Bíblia responde. Então vamos lá? Marcos capítulo 12, verso 24. Jesus está conversando com os saduceus sobre a ressurreição, mas o texto vale para a gente aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Escute isso aqui, que isso é muito sério. Vocês erram por 2 motivos, não por 1, por 2. Cuidado, se caminhar para um lado só, corre o risco de continuarem errando. Segundo a Bíblia, você erra porque não conhece Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece muito as Escrituras e nada do poder de Deus. Tem gente que conhece muito o poder de Deus e nada das Escrituras. Quem conhece muito as Escrituras e não conhece o poder, vive uma vida sem provar os milagres e o poder de Deus. Quem conhece o poder e não conhece as Escrituras, não sabe entregar uma profecia, não sabe entregar uma revelação, não sabe nada, parece aquela metralhadora atirando, mata todo mundo. Então a Bíblia está dizendo, eu erro por 2 motivos. Então, se eu erro por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o que eu faço para corrigir isso? 2 dicas, rapidinho, para vocês. Josué 1:8. Josué 1:8. Se eu quero parar de errar, não aparte da tua boca o livro desta, antes medita nela de dia aí, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está, porque então farás prosperar o teu, e então prudentemente. Preste atenção nas 3 fases. Primeiro, eu leio, eu introduzo, a parte da boca, certo? É o processo, que eu tenho que entender de como eu vou colocar aquilo dentro de mim. Então, o que o texto está dizendo, eu preciso colocar a palavra da lei em mim. Depois, a segunda fase, eu vou meditar nessa palavra. Terceiro, eu vou colocar essa palavra em prática. Aí, então, eu vou fazer prosperar meu caminho e eu vou me conduzir prudentemente. Vou mudar a minha vida lendo a Bíblia? Vou. Só preciso lembrar que essa é a primeira fase do processo. Pastor, eu leio e medito. Cumpriu a segunda fase. Eu leio e coloco em prática sem meditar. Eu posso fazer uma colocação equivocada, certo? Porque eu não parei para avaliar. Eu tenho que entender que é um processo que está sendo feito para diminuir a minha margem de erro. E um deles eu preciso colocar essa palavra dentro de mim, preciso pensar o que ela está dizendo, no sentido global e no sentido particular. E depois eu vou começar a pegar essa palavra que eu coloquei dentro de mim, que eu meditei, e eu coloco ela como cumprimento da minha vida. Aí então eu vou prosperar meu caminho.
Preste atenção, caminho. Olhe bem, eu queria que você olhasse para frente, imaginasse um caminho e olhasse para esse texto. O que eu vou fazer? Eu vou prosperar para onde eu estou indo. Onde eu estou indo, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar. Você está entendendo? É o meu caminho. Por isso, eu preciso entender isso. Aqui, segundo, Salmo 1, verso 1. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Isso aí, presta atenção. Enquanto lá no anterior eu coloco a palavra dentro de mim, no segundo conselho, se eu quero, certo? Aprender a lidar com essa situação, eu tenho que solucionar, ou melhor, selecionar um ambiente onde eu vou estar frequentando. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, e não se assenta na roda dos, antes tem seu prazer na lei e na sua lei medita de dia, e ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, e tudo aquilo que fizer, isso aí. O que a Bíblia está dizendo? Agora, já que conhecimento de escritura e ambiente que frequento determina o meu conhecimento das escrituras, vamos ver, e a gente encerra aqui, como é que é essa história de poder de Deus. Provérbios 4:23. Deixa eu te dar um outro, perdão, depois pede pessoal aí, onde está, nem sei, está na fila, tem muita gente lá fora, não sei, ok? Não estou vendo ninguém ali, certo? Se não tiver ninguém, vocês ficam para o segundo culto. 1 Coríntios 15:33, esse é genial. Põe aí. 1 Coríntios 15:33. Você lê para mim? Preste atenção. A Bíblia está dizendo, não se misture com quem fala besteira. Não se misture. Porque as más conversações corrompem. Mas tem gente que diz que isso é mentira, porque quer praticar. Quando você pratica algo que a Bíblia diz que se você vai praticar, você receberá os danos, o que você está dizendo, e eu, é que a Bíblia está mentindo, e eu sei mais. Por isso o texto começa, não vos engane. Não, cuidado com os sofismas, sabe? Aquelas coisas que parecem verdades, mas são mentiras, colocações equivocadas de meias verdades. São desafios, sabe? É como se eu dissesse assim, o amor é cego, então Deus é amor, então Deus é cego. Isso é um sofisma. Quando nós olhamos para isso, o que nós precisamos entender precisamos nos posicionar da forma correta. E o poder de Deus, pastor? Então vamos lá, 2 versículos e eu termino. Jó 42:5. O último capítulo do livro de Jó. Olha o que Jó está falando. Com o ouvir dos meus, ouvi. Mas agora, como é que se conhece poder? Com experiência. Enquanto as escrituras ou o conhecimento bíblico eu tenho na palavra de Deus, no ambiente que eu vou ter ou que eu vou frequentar, o poder não. O poder tem experiências particulares, e esse é o grande desafio. Quem não tem experiências com Deus e não experimenta o poder, tem dificuldade de andar no trilho, porque a Bíblia diz, você erra por não conhecer as escrituras e nem o poder. O que o texto está dizendo é simples. Eu preciso ter experiências com Deus. E de onde ela vem? Da obediência. Daniel, capítulo 3, verso 17, a gente encerra. Daniel 3:17. Amém? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente
e da tua mão, ó rei. Verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meu irmão, você quer ter experiências com o poder de Deus? Obedeça, porque na obediência Ele se manifesta.